julgamento do mensalão entra hoje no 4º dia. E a exemplo de hoje, os advogados farão a defesa de 5 réus. Vale lembrar que, como são 38, há um longo caminho pela frente. E eu converso com o professor de Ciência Política da UDF, Valdir Pucci, que vai nos dar algumas informações sobre esse processo que está sendo considerado o mais importante da história do Supremo Tribunal Federal. Qual a importância desse processo para a população de um modo geral? Nós temos que observar dois aspectos nessa questão. A primeira é a construção da democracia, ou seja, esse julgamento é mais um passo que o país dá na consolidação das instituições democráticas nacionais. E o segundo aspecto é, infelizmente, o sentimento de impunidade que impera no país. Ou seja, acompanhando esse julgamento, a sociedade espera que haja uma diminuição desse sentimento e que ela comece a ver realmente aqueles envolvidos em escândalos, denunciados, investigados, que sejam punidos na verdade. Pode-se dizer que o país está com os olhos voltados para o que acontece aqui no Supremo. Apesar de não vermos uma grande mobilização aqui na porta do Supremo, nós vemos que as redes sociais, a imprensa, a própria sociedade acompanhando por meio dos jornais e telejornais, nós vemos que ela está interessada e ela quer realmente que o Supremo cumpra o seu papel. Não de vingança, não de punir por punir, mas punir, se for o caso, diante das provas apresentadas. Principalmente porque envolve personagens poderosos da República, né? Essa é uma questão muito importante, ou seja, nós estamos tendo um julgamento aqui de 38 réus que, na verdade, viviam poder no país e podemos dizer que ainda vivem. Eram pessoas que, quando estavam no governo, estavam no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, ocupavam salas importantes como a Casa Civil, ou seja, são pessoas importantes, fortes e que agora estão sendo julgadas como qualquer cidadão neste país. Agora vamos fazer uma análise do que aconteceu até hoje. No primeiro dia houve uma tentativa de protelar o julgamento por parte dos advogados, que foi o desdobramento. Como é que o senhor poderia nos explicar essa tentativa de desdobramento iria arrastar mais o julgamento do mensalão? Bom, primeiramente, a questão da tentativa de arrastar, de postergar o julgamento, ela faz parte simplesmente de uma prática jurídica. A lei permite que os advogados possam utilizar deste instituto, eles vão então utilizar. Na verdade, a ideia deles é forçar esse julgamento até setembro, para que o presidente da casa, o César Peluso, o ministro, ele se aposente e, nesse caso, ele não dê o seu voto, que muito possivelmente seja pela condenação dos acusados. Qual é a análise que o senhor fez da apresentação da tese, né, do Roberto Gurgel, que é o Procurador-Geral da República, que sofreu, digamos assim, vários ataques da imprensa durante a CPI do Cachoeira, já tentando desacreditá-lo perante a opinião pública? O senhor acha que o Ministério Público cumpriu um papel importante? Como o senhor analisa aquelas 5 horas exaustivas da apresentação dele, defendendo de que houve mensalão sim e que eles têm que ser punidos? Bom, o Ministério Público, na figura do Procurador-Geral, agiu como deve agir, ou seja, ele de fato apresentou uma defesa contundente, não uma defesa forte ou uma defesa muito pesada, mas uma defesa coerente, apresentando fatos e mostrando principalmente uma sequência lógica desses fatos, o que dá uma visão geral do que hoje nós chamamos de mensalão. Ou seja, ele agiu, na verdade, como deveria ter agido e, na minha opinião, foi um voto ou um parecer muito bem dado pelo procurador. Agora, ontem nós tivemos a defesa do núcleo político do PT, que começa com José Dirceu, mais José Genuíno, o Delúbio, que o José Genuíno como presidente do PT, o Delúbio, que arrecadava os recursos, e depois Marcos Valério. E todos os advogados apresentaram a tese do Caixa 2, até assumindo publicamente que o Caixa 2 é um crime, mas seria para fugir dos outros crimes. Qual a análise que o senhor faz da defesa apresentada ontem? Bom, a defesa, primeiramente a gente tem que lembrar que a defesa foram 5 advogados ontem diferentes falando em nome de seus clientes. Ou seja, querendo ou não, você vai encontrar diferenças entre cada uma das falas, diferente do procurador, que como uma única pessoa tinha uma sequência mais lógica na sua fala, na sua apresentação. A defesa defende a tese do Caixa 2, justamente para o quê? Para desqualificar os demais crimes, afinal de contas, eles foram denunciados por vários crimes, entre eles lavagem de dinheiro e
formação de quadrilha, que são penas que, em conjunto, ainda não prescreveram. Ou seja, se condenados por estes crimes, há grandes chances de ainda cumprirem algum tipo de pena. Não de prisão necessariamente, mas pode ser cumprindo em liberdade. Ou seja, defendendo a tese do Caixa 2, eles tentam fugir desta condenação e conseguem cair na prescrição da pena deste crime. E os advogados bateram muito também na tecla de que as provas são muito fracas, porque o procurador usou provas testemunhais, muitos depoimentos colhidos, inclusive da CPI dos Correios. Qual a validade dessas provas testemunhais? O direito ele não faz diferença alguma se a prova é material, se ela é testemunhal. Na verdade, é a maneira como a testemunha é ouvida, a forma como ela apresenta os fatos, se há coerência, e o procurador e os juízes, os ministros, têm capacidade de fazer esta análise. Ou seja, a simples fato de serem provas testemunhais não diminui a sua importância nesse julgamento. Na verdade, isso é uma técnica da defesa para justamente poder mudar o resultado. A importância do Zé Dirceu, ele que foi o ministro-chefe da Casa Civil quando estourou o mensalão, ele se afastou, e a tese do advogado dele é que, como ele estava afastado da presidência do PT, ele não tomou conhecimento nenhum, e já o Ministério Público diz o contrário, aponta Zé Dirceu como chefe da quadrilha. Bom, sem nem mesmo conhecer os autos, ter lido os autos do processo, só pelo fato de sermos cientistas políticos e também de acompanharmos a política, fica claro que essa tese não se sustenta em momento algum. Ou seja, o José Dirceu sempre foi uma pessoa forte, atuante, nada era feito no PT sem o seu conhecimento, estando ele na Casa Civil como era, ou fora da Casa Civil até hoje, sendo uma pessoa muito forte dentro do partido. E outra linha da defesa é que José Genuíno agia politicamente e Delúbio era quem buscava os recursos. Também é outra tese estranha. É uma tese, são teses que tentam colocar essas pessoas no papéis que elas não ocupavam naquela época, ou na época do mensalão. Ou seja, quem sempre acompanhou política sabe que o José Genuíno não foi apenas um papel político, ele tinha uma atuação forte dentro do partido, e o Delúbio também na questão da arrecadação do dinheiro, até como tesoureiro do próprio partido e das campanhas presidenciais. Ou seja, são teses que tentam esconder algo que é público e notório na sociedade. E o Delúbio Soares chegou a ser expulso do PT e depois retornou e hoje defende essa tese, assume que os empréstimos eram para a Caixa 2. E, na verdade, essa é a única tese, a única defesa que ele pode fazer. Diante das provas apresentadas, é muito difícil ele desqualificar as outras questões. Ou seja, ele tem que dar a impressão que realmente não se tratou apenas de um Caixa 2. Mas que também é complicado, porque, afinal de contas, Caixa 2 não é só um Caixa 2. Caixa 2 é Caixa 2 e também é algo ilícito que se faz numa campanha eleitoral. Os réus de hoje são todos ligados às empresas de Marcos Valério e também a última, digamos, ré do dia é ligada ao Banco Rural. Como funcionava, professor, esse esquema montado, então, com o braço político, que nós falamos agora, e depois tinha o Marcos Valério e também com todas as empresas buscando recursos federais que abasteciam essas contas? Bom, segundo a denúncia feita pelo Procurador-Geral, o esquema funcionava de uma maneira até relativamente simples. De uma forma bem simples, ele funcionava assim. As empresas, elas buscavam recursos junto ao Estado, esses recursos não poderiam passar pelo caixa do PT e precisavam dessas empresas para intermediar essa compra, vamos dizer, dos votos, como diz a denúncia que houve a compra de votos. Então, das empresas, elas iam para os deputados que eram da base aliada e que, segundo a denúncia, eram da base aliada porque recebiam esta mesada do partido para este apoio. Daí o mesmo nome, mensalão, desse escândalo. A gente ouve ainda da população dizendo, até na internet, isso não vai dar em nada, é mais uma pizzaria. O senhor acredita num desfecho favorável com a punição desses réus ou os advogados que usam os argumentos tão fortes? Qual a sua expectativa com relação ao resultado deste mensalão?
Bom, antes de mais nada, a gente não pode esquecer que da cabeça do ministro a gente não sabe o que vai sair. Mas, pelo que a gente acompanha, pelo que nós vemos, na verdade, a expectativa que eu tenho é que haja sim a condenação por parte do Supremo Tribunal Federal dos réus, talvez não em todas as denúncias, não em todos os crimes cometidos, mas assim haja essa condenação. E também, talvez não haja nem mesmo a pena de prisão, pode ser um outro tipo de pena, multa, cesta básica, mas só havendo a condenação já é um alento à sociedade. Uma resposta. Nem que seja pequena, mas é uma resposta à sociedade. E o único fato em aberto aqui é com relação da aposentadoria do ministro César Peluso. Sim, nós temos essa questão que está sendo, na verdade, inclusive utilizada pelos advogados de defesa. A mídia, quem trabalha na área, entende que o ministro deva votar, claro que é uma suposição, a favor da condenação, ou seja, seria um voto a mais pela condenação. E postergando esse julgamento até setembro, que seria da aposentadoria compulsória do ministro, nós não teríamos este voto. E possivelmente, se você, por exemplo, tivesse um empate, teria que se esperar uma nova nomeação de um novo ministro para que se desse prosseguimento ao julgamento. E aí, possivelmente, a maioria dos crimes, aí sim esteja já prescrita, se demorar mais. E só encerrando a insistência do ministro Dias Toffoli em participar do julgamento, inclusive ele já não se declarou impedido e certamente vai participar do julgamento. Qual é a sua análise? Bom, na minha opinião, o ministro deveria sim ter se declarado suspeito para esse julgamento. As relações dele com alguns dos réus eram muito próximas, muito até quase de uma intimidade. Basta a gente saber que a namorada atual do ministro foi advogada de 2 dos réus. E o ministro, mais forte ainda, foi assessor de Zé Dirceu na Casa Civil. Ou seja, fica claramente aí visto que há a possibilidade da suspeição do ministro. Mas é um fato, é um ato que se deve só a ele e ele acredita que tem a isenção suficiente para participar desse processo. Então, encerrando, professor, só o fato desse julgamento estar acontecendo, envolvendo essas pessoas tão importantes, já é uma vitória do judiciário brasileiro, da democracia e da população, embora a população ainda esteja descrente. Sim, apesar da descrença, é sim uma vitória, é sim um passo a mais e eu acho que principalmente a gente não pode perder esta oportunidade como perdemos em outras anteriores. E que oportunidade é essa? De mudar a legislação no Brasil. Talvez a demora dos 7 anos fique aí demonstrado que precisa ser mudada essa legislação. Os crimes de corrupção, quando houver denúncias, quando houver investigação, devem ser julgados de maneira mais célere pelo judiciário. Não culpa do judiciário, é da lei que nós temos. Certo, então daí, muito obrigada pela sua participação. Tivemos importantes esclarecimentos sobre esse que é considerado o mais importante julgamento da história do Supremo Tribunal Federal.